bons estudos. Na aula passada, nós estudamos sobre a teoria da lei penal. Nós vimos que a lei penal ela é a fonte do direito penal, nesse contexto. E aí depois nós já passamos a estudar sobre as características da lei penal, né, que é a imperatividade, que é imposta a todos. Nós vimos também essa exclusividade, apenas a lei penal ela pode definir o que as infrações penais, crime e contravenção penal, e combinar as suas respectivas sanções. Nós também vimos a sua generalidade, a lei penal ela é genérica, deve ser respeitada por todos nesse contexto. E a sua impessoalidade, porque ela possui uma relação de caráter abstrato da norma, né? E ela é impossível porque se dirige abstratamente ao fato e não à pessoa específica nesse contexto, né? Depois nós vimos as classificações das leis penais, vimos que elas são incriminadoras, que definem a conduta criminosa e também combinam as suas respectivas sanções, né, nesse contexto. E aí as não incriminadoras, né, nas quais não há uma definição de conduta criminosa, nem uma combinação da respectiva reprimenda penal nesse contexto. Aí, nesse contexto, as não incriminadoras se subdividem em permissiva, justificantes e, às vezes, culpantes, né? Aí também passamos a verificar sobre as interpretativas ou explicativas, as complementares ou a aplicação ou final, né, de aplicação ou final num contexto, e as interrogativas, a distensão, as diretivas e as completas, as perfeitas, né, as incompletas, né, nesse contexto de lei penal. E aí o tipo penal em branco que passaremos a expor hoje na nossa aula. Esse contexto de tipo penal em branco é o complemento que a lei penal é valorativa. Ela deve ser dado pelo próprio julgador no contexto, na aplicação do caso concreto e não depende, aí, portanto, de outra lei ou algum outro ato infralegal nesse contexto aqui que nós verificaremos hoje na nossa aula sobre lei penal em branco. Tá certo? Então, lei penal em branco, a definição, norma ou lei penal em branco é uma norma penal incriminadora que define uma conduta criminosa e também combina a respectiva sanção penal, em que o seu preceito primário, né, parte da norma penal incriminadora que define a conduta criminosa, é incompleto nesse contexto aqui do que nós estamos falando. O complemento a esse preceito ele é fundamental para que se possa dimensionar os reais contornos dessa conduta criminosa. Sem esse complemento, a lei penal em branco ela não pode ser aplicada e por isso que Bindig, né, ele cunhou a célebre expressão que se dizia que a norma penal em branco seria um corpo errante em busca de uma alma nesse contexto. Por exemplo, a lei 11.343 de 2006. Ela criminaliza condutas relacionadas a drogas nesse contexto. Contudo, essa lei ela não nos diz o que é droga, né? E se não houver um complemento normativo, a lei de drogas ela não poderá ser aplicada neste caso aqui, conforme nós estamos elencando. Esse complemento pode ser através de uma portaria da Anvisa, é através de uma portaria da Anvisa, que traduz um rol com todas as substâncias reputadas aí entorpecentes e ilícitas. A classificação, né, nesse contexto aqui, nós vamos verificar que a lei penal em branco ela pode ser lei penal em branco em sentido lato, né, sentido amplo, imprópria ou homogênea, nesse contexto, tá? Para que vocês entendam bem. Então, a lei penal em branco ela é classificada em sentido lato ou amplo ou imprópria ou homogênea, que é quando o comportamento, a norma penal em branco, é dado pela própria lei. Ela é chamada de homogênea ou em sentido amplo
Por quê? Essa norma penal em branco homogênea, ela pode ser o quê? Homovitelina e heterovitelina. Homovitelina é quando o complemento ele é dado pelo mesmo diploma legislativo nesse contexto. E aí, né, a mesma lei aqui, que contém essa norma penal em branco, né, exemplo que nós vamos verificar é lá do artigo 312 do Código Penal, né, que utiliza a expressão funcionário público. E é esse complemento dado pelo artigo 327 do mesmo Código Penal que traz a definição de funcionário público para os efeitos penais. Já a heterovitelina, essa heterovitelina é quando o complemento ao preceito primário é dado por alguma outra lei. Exemplo é o do artigo 236 do Código Penal, que traz a conduta consistente em ocultação dolosa de impedimento de casamento e é complementado pelo Código Civil, que explica quais são tais impedimentos matrimoniais. A lei penal em branco em sentido estrito, a própria ou heterogênea, já a norma penal em branco heterogênea, a própria ou norma penal em branco em sentido estrito, é aquela em que o complemento é dado por um distinto, um ato distinto da lei nesse contexto. E tal como decretos, portarias e outros aí, né? Trata-se, portanto, de norma penal jurídica de natureza distinta, emanada por órgão diverso daquilo que elaborou a lei penal. Como, por exemplo, temos a nossa lei de drogas, a lei 11.343 de 2006. Nela há necessidade de um cumprimento ali residente nesse contexto, né? Justamente no emprego da expressão droga, que não é definida pela lei. A definição de droga, ela fica a critério de uma portaria da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Trata-se, portanto, de norma jurídica de natureza distinta e é emanada por órgão diverso daquele que elaborou a lei penal. A lei penal em branco inversa, ao revés, as avessas ou invertida, o preceito secundário é aquele que comina a respectiva sanção, não é o primário, é incompleto nesse contexto, e nós podemos citar, exemplo, a lei 2.889 de 1956, que trata do crime de genocídio nesse contexto. Nessa lei, há uma determinação para que se aplique as condutas genocidas, artigo 1º, penas cominadas em outros crimes, né? Nesse contexto. Já a lei penal em branco ou quadrado, a norma penal em branco ou quadrado é aquela cujo esse preceito primário, como eu expliquei na aula para os senhores, na aula presencial, ela vai depender de um complemento. A lei ela tem o preceito primário e o preceito secundário. No preceito primário é o que vem alegado o crime. Por exemplo, no homicídio, matar alguém. Está ali, no próprio cabeça do artigo, né? Artigo 121. E qual é o preceito secundário? É a cominação da pena, que é lá, dependendo da causa, de 6 a 20 anos, né? Nesse contexto, né? De 12 a 20 anos, perdão, ou de 6 a 12 anos, tá certo? O preceito primário aí, nesse contexto. E aí, raríssima hipótese pode ser encontrada, por exemplo, no artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais, né? Na Lei 9.605 de 1998, que trata do crime de destruição de danificar floresta de preservação permanente. Essa definição de área de preservação permanente é dada pelo artigo 6º do Código Florestal, que permite ao chefe do Poder Executivo assim declarar determinadas áreas. Em resumo, o artigo 38 da Lei dos Crimes Ambientais depende de um complemento para que saiba o que é floresta de preservação permanente. Esse complemento ele é dado pelo Código Florestal, que por sua vez também depende do complemento a ser conferido por um ato infralegal, né? Ato do chefe do Poder Executivo, por exemplo, que depende de um complemento, por sua vez, também
deve ser desse ainda complementado pelo artigo 38 da Lei dos Crimes Ambientais e é chamado de Lei Penal em Branco ao quadrado. Por isso que tem essa elevada segunda potência aí nesse contexto. Lei Penal em Branco de fundo constitucional. A classificação aqui, pouco utilizada em sede doutrinária, ela ocorre quando o preceito primário da norma penal incriminadora é complementado por uma norma constitucional. O exemplo seria o do artigo 246 do Código Penal, né, deixar-se em justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, que trata do crime de abandono intelectual. A definição de instrução primária mencionada no dispositivo legal, ela vem dada pela Constituição Federal em seu artigo 208, inciso 1º, que dispõe sobre a educação básica obrigatória, nesse contexto. Tá? Até aqui, senhores, nós vimos essa lei penal em branco, trazida automaticamente em diversas situações. Nós vimos que a lei penal em branco aqui, em um contexto, né, essa definição de lei penal em branco, automaticamente trazida pelo próprio os artigos aqui de lei, né? E aí nós vimos que esse tipo penal aberto, neste contexto, o complemento que é da lei penal é valorativo, deve ser dado pelo próprio julgador ao aplicar, no caso concreto, não depende, portanto, de outra lei ou de algum ato infraconstitucional. É o que ocorre em regra com os crimes culposos, né, nos quais o legislador não menciona as formas de negligência, imprudência ou imperícia. E aí, cabe ao julgador, à luz do caso concreto, esse complementar a essa norma que nós estamos tratando. Né? As hipóteses, há tipos penais quando o legislador se utiliza de elementos normativos do tipo, e esses elementos são expressões que dependem de uma valoração do julgador. Como nós falamos. E podemos citar exemplos de expressões de dignidade, decoro e aí por diante, que nós estamos vendo. A lei penal em branco, a lei penal incriminadora, cujo preceito primário depende de um complemento. Já no preceito primário vocês vão entender, tá? Não no preceito secundário. E nesse caso o complemento ele é normativo, dado por outra norma e não meramente valorativo. Dada a importância desse fato, nós vimos e aqui a sua circunstância. Até aqui nós vimos também, nós vimos a classificação, lei penal em branco, em sentido lato sensu, amplo, imprópria ou homogênea. Também vimos a lei penal em branco homogênea, que ela se divide em homovitelina e heterovitelina, nesse contexto, e a lei penal em branco em sentido estrito, a própria ou a heterogênea. E a lei penal em branco inversa e a lei penal em branco ao quadrado, que quando tem que se recorre, além do elemento normativo, se recorre também a um complemento, né, conforme eu dei como exemplo, do artigo 38 da Lei dos Crimes Ambientais, se recorre também a um ato infracional do chefe do Poder Executivo para regulamentar. Então, ela é por isso que ela é elevada ao quadrado. Constitucionalidade da norma penal em branco heterogênea. Né? Em doutrina, há quem sustente a inconstitucionalidade da norma penal em branco heterogênea, por afronta ao princípio da legalidade, que, como se sabe, além de se encontrar previsto no artigo 1º do Código Penal, está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 1998. Conforme essa tese, esse complemento à lei penal incriminadora é dado por um ato infracional, e esse ato infracional, conforme eu já falei para os senhores, em última instância, ditaria os contornos da conduta criminosa, e não a lei em sentido material e formal com isso. Haveria aí uma subtração da legitimidade popular,
pois a complementação dessa conduta não passaria pelo beneplácito aí das discussões nas casas legislativas em que se atuam os representantes eleitos pelo povo. A despeito da relevância dessa discussão, é uma tese minoritária em doutrina, tá? Em que não se encontra em nenhum eco na jurisprudência dos tribunais pátrios. Com efeito, não há que se falar em afronta à legalidade, pois o mesmo na norma penal em branco, heterogênea, a conduta criminosa é definida por uma lei em sentido material e formal. No caso da lei de droga, por exemplo, né, a portaria da Anvisa apenas complementa esse preceito primário, né, nesse contexto, definindo aí o objeto material das condutas. Mas as próprias condutas em si, a importar, exportar, trazer consigo e outras formas aí, não poderiam ser definidas senão por lei. Assim, em resumo, senhores, na norma penal, em branco heterogênea, a lei continua a definir a conduta criminosa, a combinar essa respectiva sanção penal, razão pela qual não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade, conforme nós já dissemos aqui para os senhores, né? Esse é o entendimento largamente acolhido aí pela doutrina na jurisprudência nacional. Norma penal em branco e os seus complementos. Importa aqui registrar que o estudo da norma penal em branco, e sobretudo dos seus complementos, ainda comporta algumas peculiaridades que merecem uma análise criteriosa. Por essa razão, cabe-nos fazer uma alusão à possibilidade de complementos provenientes de outras instâncias federativas de normas internacionais. Norma penal em branco e outras instâncias federativas. Como sabemos, legislar sobre matéria penal compete à União, ressalvadas ali a possibilidade de complementar, né, de delegar aos Estados-membros da Federação legislar sobre pontos específicos. Contudo, pode ser que esse complemento da lei penal em branco seja um ato normativo oriundo de outro ente federativo, do Estado ou município, que não seja a União. Exemplo a ser elaborado, ser lembrado, né, está disposto no artigo 63 das Leis dos Crimes Ambientais, no seguinte sentido: alertar aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, por ato administrativo ou de decisão judicial em razão do seu valor paisagístico, ecológico, turístico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Como se vê, há necessidade de um complemento normativo consistente à autorização da autoridade competente. E esse complemento, ele pode ser um ato de poder público municipal, né? Temos então um exemplo em que o complemento normativo da lei penal em branco é dada por um ato oriundo de outra unidade federativa. Naturalmente, senhores, é importante que a existência desses complementos de instâncias federativas diversas da União sejam empregados pelo legislador de forma muito comedida, sob pena de caracterizar uma indevida delegação legislativa, pois se permitiria por forma oblíqua e, portanto, em descompasso com a Constituição Federal. A norma penal em branco e o complemento por ato normativo internacional, ela é possível que esse complemento a ser trazido para a norma penal em branco seja proveniente de atos internacionais. Um exemplo, né? Um excelente exemplo aqui, que ficaria a calientar muito bem, né? Nós tínhamos na antiga redação da Lei 12.850 de 2013, que dispõe sobre as organizações criminosas. Em seu artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2,
A lei dispunha, né, que as organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujo suporte aí ao terrorismo, bem como aos atos preparatórios ou a de execução de atos terroristas, ocorriam ou possam ocorrer em território nacional. Havia, portanto, aqui uma clara alusão a um complemento que deveria ser encontrado nas normas de direito internacional. É bom registrar que esta havia aqui sido a opção do legislador por força de ausência aqui de lei, né? Aquela época da tipificação de condutas consideradas como atos de terrorismo no Brasil. Com o advento da nossa lei antiterrorismo, a lei 13.260 de 2016, houve uma alteração no parágrafo 1º, né, segundo da lei 12.850, que atualmente ela dispõe, né, o seguinte: essa lei se aplica também às organizações terroristas, estendida como aquelas voltadas para a aplicação dos atos terroristas, estendida como aquelas voltadas para a prática de atos de terrorismo legalmente definidos. Como se percebe, senhores, é possível que essa norma penal em branco ela tenha o seu complemento conferido por uma norma de direito internacional. Como bem adverte Rogério Sanches, isto nada tem a ver com a impossibilidade reconhecida pelo STF, né, de tratado internacional tipificar condutas. Esse entendimento ele foi acolhido, né, pela Corte Suprema no julgamento do HC 96.007 de São Paulo, em que discutia se o Brasil poderia utilizar o conceito de organização criminosa trazido pela Convenção de Palermo. À época ainda não existia a Lei 12.850 de 2013 e por essa razão não havia na legislação brasileira uma definição de organização criminosa, né? A grande questão que nesse julgamento é que a definição de organização criminosa ela serviria para organizar, caracterizar o que? Um crime, o que não existia na legislação nacional. O Supremo Tribunal Federal, então, consagrou o entendimento de que a Convenção Internacional não tipifica condutas criminosas, mas apenas apresenta uma orientação para que os países que venham a ela aderir possam aprovar as suas legislações. No caso da antiga redação da Lei 12.850 de 2013, não se trata disso, pois não há uma criminalização de condutas por todo tratado ou convenção internacional. Tratava-se, então, né, isto sim, da necessidade de um complemento apontado pelo próprio texto legislativo. Senhores, né, nós paramos por aqui porque eu resolvi falar só da lei penal em branco, porque ela é bem complexa e bem, como eu posso dizer, é um tema bem complexo mesmo, né? Até de forma retórica dizendo, mas se você aprofundar o conteúdo, vai verificar que ela vai se tornar, que essa lei penal em branco, ela vem para complementar, é um complemento, tá? E por isso que eu resolvi fazer só a lei penal em branco, para que vocês não misturassem quando nós falamos lá da lei penal, da teoria da lei penal ou da norma penal, né? Que nós vimos ali todos os enlaces, todos os nuances sobre a lei penal, tá? Vimos ali as suas características, as características da lei penal, a imperatividade, a exclusividade, a generalidade, a impessoalidade, né, nesse contexto. E aí passamos para a classificação das leis penais. E aí, se eu falasse aqui que elas são as incriminadoras, né, as não incriminadoras, as interpretativas, as complementares, as interrogativas,
as diretivas, as incompletas e a lei penal ao tipo penal em branco, que é o que nós falamos hoje. Eu deixei só o tipo penal por último, para que não houvesse uma mistura nesse contexto, que ela é bem complexa, tá bom? Logo mais, hoje não teremos aula online, a web conferência, teremos só na próxima aula, onde nós falaremos do próximo tema, tá bom? Fiquem todos com Deus e bons estudos.